Há cerca de 3.300 anos, este lugar era habitado por gigantes e estava envolto em conflitos. Então, por que a Bíblia descreve essa região como um lugar abundante em recursos, comparando-o a uma terra onde há fartura de leite e mel? O que torna este território tão desejável? A narrativa que segue é sobre Josué e 12 espiões enviados para explorar a terra prometida. Eles se depararam com gigantes, nefilins, guerra e, ao mesmo tempo, com uma terra abundante em leite e mel. Como é possível que elementos tão contrastantes possam coexistir? A história começa com Moisés dando instruções a espiões sobre como conduzir a exploração da terra. Se os espiões observassem e investigassem adequadamente, os israelitas teriam avançado para conquistar a terra imediatamente. Moisés orientou os espiões a examinarem a terra e avaliarem a força da população local, o tamanho dela e as condições do solo, se eram férteis ou inférteis. Que tipo de cidades estão localizadas na região? Elas são vulneráveis ou protegidas por fortificações? Qual é a qualidade do solo? É fértil ou infértil? A presença de árvores na área ou não? Façam o melhor possível para trazer amostras dos frutos encontrados na terra. Estas orientações são retiradas do livro. Moisés instruiu os espiões a investigar não apenas a terra, mas também a força das nações que a habitavam, o número de nações presentes e a disponibilidade de recursos naturais como árvores. Quando Moisés enfatiza a avaliação da terra e de suas pessoas, ele parece estabelecer uma conexão entre os dois. O estado da terra reflete o estado das pessoas que a habitam. A solicitação de Moisés de examinar a qualidade da terra pode sugerir dúvidas quanto à promessa de uma terra abundante em leite e mel. A frase terra fluindo com leite e mel foi inicialmente mencionada na Bíblia no livro de Êxodo, durante o relato da sarça ardente, quando Deus se revelou a Moisés e prometeu liderar os filhos de Israel até a terra prometida. Os espiões descreveram os habitantes da terra como nefilins, e um estudioso da Bíblia relaciona esses seres, os nefilins mencionados no contexto do dilúvio. Segundo a tradição, esses nefilins eram uma geração que teve sua origem nos céus, sendo gigantes nascidos dos filhos de Shimhazi e Azazel, que caíram dos céus. Antes mesmo do nascimento de Noé, essa geração cresceu e se tornou extraordinariamente grande e anormal. A história relata que os anjos desceram dos céus mais elevados e tiveram filhos com as filhas dos homens, dando origem a nefilins e heróis, conhecidos como filhos de Deus. Isso ocorreu quando a população humana começou a se multiplicar na terra e filhas foram geradas. Os filhos de Deus perceberam a beleza dessas mulheres e escolheram casar-se com elas. Isso levou Deus a determinar que seu espírito não contendesse com os seres humanos eternamente, limitando seus dias a 120 anos. Os nefilins existiam naquela época e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos humanos e tiveram descendentes. Eles eram figuras lendárias dos tempos antigos, homens muito famosos e respeitados. Estes versículos descrevem a deterioração dos valores humanos, que levou Deus a intervir encurtando a vida humana para 120 anos. Mesmo assim, os filhos de Deus continuaram a ter descendentes, mas o dilúvio veio e os extinguiu, exceto por Noé e seus descendentes. Os nefilins eram pessoas de estatura elevada e imponência, que inspiravam temor em todos que os encontravam. Eles são mencionados pela primeira vez no final do livro de Gênesis. Os gigantes que os espiões avistaram em Israel eram uma espécie de indivíduos que sobreviveram ao dilúvio, talvez semelhantes a dinossauros, incluindo os 4 gigantes nascidos em Hebron e Og, o rei de Bazã. A principal transgressão dos espiões foi sua traição a si mesmos e a negação de sua fé divina. Sua punição de não entrar na terra foi uma clara expressão de seu erro. Apesar de serem a geração que testemunhou milagres e sinais quando foram libertados do Egito, a geração que recebeu a Torá e era considerada a primeira entre os israelitas, eles não entrariam na terra devido à sua incredulidade em Deus. Eles viajaram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, que eram descendentes de Anak. Foi mencionado que Hebron foi construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Os nativos dos gigantes, também conhecidos como filhos dos gigantes, estavam entre os habitantes da terra de Canaã quando os israelitas a conquistaram. Devido ao seu tamanho imponente, eles eram fonte de temor e apreensão para todos aqueles que cruzavam seu caminho, conforme narrado em Deuteronômio. O texto identifica os gigantes com diferentes nomes.
sendo chamados de Refãs e também de Anassitas, enquanto os moabitas os denominam de Emins. Os descendentes desses gigantes continuaram a viver nas regiões costeiras, mesmo após a conquista da terra pelos israelitas liderados por Josué. Naquela época, Josué liderou uma campanha para destruir os anassitas na região montanhosa, que se estendia desde Hebrom até Beer e Anabe. Ele os eliminou por completo em suas cidades, de modo que não sobrou nenhum anassita no território dos israelitas, com exceção de alguns que permaneceram em Gaza, Gate e Asdod. Naquelas eras, guerreiros gigantes eram frequentemente encontrados. Por exemplo, no tempo de Abraão, os 4 reis derrotaram os gigantes que habitavam nas 10 cidades. Antes de entrar na Terra Prometida, Moisés enfrentou um gigante chamado Og, o rei de Bazã, que era um sobrevivente dos gigantes Refães. A Bíblia menciona que a cama de Og tinha 9 cúbitos de comprimento, destacando sua enorme estatura. No livro de Josué, Caleb enfrentou os gigantes que viviam em Hebrom, enquanto Josué combateu contra todos os outros gigantes presentes na terra, com exceção daqueles que habitavam na terra dos filisteus. Durante o reinado do rei Davi, ele e seus soldados derrotaram muitos dos gigantes filisteus. No livro de Samuel, encontramos a história em que Davi corajosamente matou o gigante filisteu Golias. Em uma guerra liderada pelo rei Saul contra os filisteus, Davi venceu o temível gigante Golias, mesmo quando todos os outros guerreiros estavam com medo. Ao longo do reinado de Davi, seus soldados também eliminaram os restantes dos gigantes filisteus em diferentes ocasiões. Os heróis filisteus eram conhecidos como filhos de Arpa, o que se traduz como descendentes de fantasmas. Agora, voltando à cidade de Hebrom, que também era chamada de Kiriat Arba. O termo Arba, em hebraico, tem a conotação de 4. E a cidade foi nomeada em relação a esse número. Segundo o livro de Josué, Arba era o nome de um dos gigantes. Portanto, Hebrom é a cidade de Arba, que era o maior de todos os gigantes. De acordo com estudiosos da Bíblia, Arba vivia em Hebrom com seus filhos, e ele tinha 3 filhos chamados Aimã, Sesai e Talmai, e eles são conhecidos como os filhos de gigantes. Isso sugere que tanto Arba quanto o gigante eram nomes próprios de gigantes que causaram temor entre os habitantes da terra e os espiões. Esperamos que você tenha adquirido conhecimento novo com esta explicação. Se assim for, por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo informativo e interessante. Até a próxima!